Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim do Esporte. Vamos junto conferir tudo que foi notícia no mundo da bola. E olha só, o Endrick e o Real Madrid seguem novas negociações para um novo destino para o brasileiro. Mas olha, em meio a toda essa negociação, o clube merengue deu a camisa 9 ao atacante para a nova temporada. Endrick foi comprado do Palmeiras por 35 milhões de euros fixos. Após a passagem pelo Lyon, o atacante segue na lista de relacionados do clube. O atual treinador, José Mourinho, gosta das qualidades de Endrick, mas ainda não o considera titular da equipe. Com isso, o brasileiro aparece atualmente atrás de Kylian Mbappé e Brahim Dias, na disputa por espaço no ataque. O atacante recebeu a camisa 9 do Real Madrid para a nova temporada. Em meio às dúvidas do clube espanhol, outros times, como Real Betis, Roma e Aston Villa, aparecem como possíveis destinos para Endrick. Bom, a Copa do Brasil teve o sorteio dos confrontos das quartas de final definidos. Realizado na sede da CBF, os confrontos foram estabelecidos com bastante surpresa. Dos 4 jogos, 3 serão clássicos, veja só. Em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos. Logo, as 2 primeiras bolinhas a serem sorteadas revelaram um dos maiores clássicos do Brasil, o Grenal, com o primeiro jogo tendo mando do Internacional, no Beira-Rio, e o segundo jogo acontece na Arena do Grêmio. Quem avançar desse confronto enfrenta o vencedor de outro clássico. Dessa vez, o Mineiro, Cruzeiro e Atlético se enfrentam novamente pela Copa do Brasil. Assim como foi em 2025, quando a Raposa levou a melhor também nas quartas de final, vencendo os 2 jogos por 2-0. A primeira partida terá mando do Cruzeiro e a segunda, mando do Atlético. Do outro lado da chave, Vasco e Vitória se enfrentam com o primeiro duelo sendo em São Januário, no Rio de Janeiro, e o segundo, no Barradão, em Salvador, onde o Vitória já se mostrou muito forte, jogando diante da sua torcida. Quem avançar enfrenta o vencedor do Clássico Paulista entre Santos e Palmeiras, que fazem uma reedição da final da Copa do Brasil de 2015, com o Palmeiras sendo campeão em cima do seu rival. O primeiro confronto acontecerá no Nubank Park e o segundo na Vila Belmiro, em Santos. Os jogos de ida têm como data base o dia 26 de agosto. Já os jogos de volta estão previstos para o dia 3 de setembro, uma semana depois, também na quarta. Datas e horários ainda serão detalhados pela CBF. O Fluminense anunciou a demissão de Luiz Zubeldia após quase 1 ano do argentino no comando do tricolor. A sequência de 8 jogos sem vitórias e a eliminação para o rival na Copa do Brasil pesou na decisão da diretoria. Após uma sequência de 8 jogos sem vitória, o Fluminense decidiu demitir o treinador Zubeldia. Junto com ele, os auxiliares Max Cuberas, Carlos Grueso e Alejandro Escobar e também o preparador físico Lucas Vivas. Já o auxiliar permanente Marcão irá comandar a equipe carioca até a chegada do próximo comandante. Zubeldia, que chegou ao Fluminense em setembro de 2025, comandou a equipe em 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Teve como melhor resultado um 4º lugar no Brasileirão de 2025, mas sofreu em clássicos decisivos, caindo 2 vezes na Copa do Brasil contra o Vasco e ficando com o vice-campeonato carioca contra o Flamengo. A eliminação para o Vasco na Copa do Brasil deste ano e os empates contra o Botafogo no Brasileirão e diante do Independente Rivadavia no jogo de ida das oitavas da Libertadores pesou na escolha da diretoria tricolor. Além dos resultados, as más atuações também geraram pressão no treinador, que quase custaram a eliminação precoce na Libertadores, passando em segundo lugar por uma combinação de resultados na última rodada. E olha só, a não renovação do contrato de Memphis Depay com o Corinthians pode criar ainda mais problemas aí para o time paulista. O staff do atleta vai à justiça pela quebra de acordo do clube com o jogador e a dívida também do timão com o jogador pode chegar a 180 milhões de reais, veja só. A não renovação de Memphis Depay com o Corinthians pode render mais prejuízos ainda aos cofres do Parque São Jorge. A dívida do alvinegro com o atleta atualmente é de 77 milhões de reais, juntando valores de premiações atrasadas e juros. Com a saída do holandês do clube, o staff do jogador pretende ir na justiça e cobrar mais 100 milhões de reais por conta do valor integral do contrato que foi acordado
mas não assinado pelo presidente Osmar Stabile. Caso o atleta vença essa disputa na justiça, a dívida com o alvinegro pode atingir os 180 milhões de reais. Nas suas redes sociais, Memphis postou um texto expressando sua indignação com a diretoria corintiana. Na publicação, o atleta terminou dizendo: "Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção." E ainda marcou o presidente do clube como uma forma de mensagem direta a Osmar. A morte do pai levou Lionel Messi a revelar pela primeira vez que considera encerrar sua carreira no futebol. Em uma carta publicada nas redes sociais, o argentino também relembrou o sonho do pai de vê-lo disputar a última Copa do Mundo. Publicado no Instagram, o texto diz: "Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas de que vá continuar fazendo isso por muito mais tempo." Mais adiante, o camisa 10 da Argentina escreveu: "Você me pedia tanto para jogar a última Copa e dias antes de começar foi quando você piorou. Era a primeira vez que você não estaria em um torneio. Eu dizia que chegaríamos à final para que você pudesse viajar." Na estreia da Argentina no Mundial contra a Argélia, Messi chorou depois de marcar um de seus 3 gols em um gesto que, como se soube posteriormente, estava relacionado ao estado de saúde do pai. Cada vez que terminava uma partida, esperava e sentia falta de sua mensagem. Foi aí que percebi que a situação estava realmente ruim. Mesmo assim, não parava de pensar em chegar o mais longe possível, para dar tempo a você e para que pudesse assistir a uma partida. O português Cristiano Ronaldo, grande rival de Messi durante anos na disputa pelo título de melhor do mundo, se solidarizou e comentou na publicação do argentino: "Um grande abraço a você e aos seus neste momento difícil, Léo. Muita força." Outras personalidades tiveram o mesmo gesto, como Neymar, o tenista espanhol Carlos Alcaraz e o presidente da Argentina, Javier Milei. Na carta, Messi também falou pela primeira vez sobre a final na Copa do Mundo deste ano, perdida na prorrogação por 1-0 para a Espanha. "Chegamos à final e você não pôde estar. Queria ganhar para levar a taça para você e mostrar uma nova. Não consegui. Minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez tentei ir contra o meu físico, mas não consegui", confessou o craque, que marcou 8 gols e foi fundamental na campanha que levou a Argentina à final. E olha só, uma dívida com empresários fez o Internacional oferecer um trator como garantia na justiça. Veja só os detalhes desse negócio inusitado. O Internacional ofereceu um trator como garantia à Justiça do Rio Grande do Sul na dívida que o clube tem na transferência do zagueiro Zé Gabriel, que atuou entre 2019 a 2021 no Colorado. O processo foi movido pelo empresário do atleta. Atualmente, o valor da dívida é de R$30 mil. No fim de maio desse ano, a 17ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre determinou que o clube quitasse a parcela em até 3 dias. Com isso, o clube ofereceu um trator. O veículo é avaliado em mais de R$80 mil como garantia. A estratégia tinha como objetivo prevenir suspensões financeiras ao clube. Porém, o juiz do caso não concedeu a suspensão imediata da cobrança. Antes de decidir sobre a garantia apresentada, determinou que a empresa credora se manifestasse sobre a responsabilidade e a suficiência do veículo agrícola ofertado. Enquanto isso, o processo segue em tramitação na Justiça. Bom, as chances de título no Brasileirão estão mudando a cada nova rodada. O vice-líder Flamengo viu suas chances aumentarem após um novo tropeço do Palmeiras. Após mais uma rodada, as estatísticas apontam a porcentagem de chance de título do Campeonato Brasileiro. Depois de a 22ª rodada chegar ao fim, os resultados já mudaram o cenário para os clubes que brigam pelo título. O Palmeiras, que empatou com o Internacional em casa, perdeu a chance de disparar na liderança. Antes da rodada, o clube paulista tinha 59,52% de chance de título. Mas, após tropeçar em casa, o número caiu para 50,30%. Já o Flamengo venceu o Vitória no Maracanã e segue na cola do Verdão. Com mais 3 pontos garantidos, o rubro-negro aumentou sua porcentagem de chance de título. O que antes era de 31,56%, subiu para 40,21%. O terceiro colocado, Atlético PR, também viu suas chances aumentarem. Depois da vitória diante do Santos, a probabilidade de título passou de 5,36% para 7,54%. A cada rodada que passa,
as equipes têm menos jogos pela frente para tentar tirar a diferença. E se a briga pela parte de cima está embolada, a parte de baixo também está bem acirrada. Após a 22ª rodada, os clubes ainda olham para o Z4 com medo do rebaixamento. E no final do ano, podemos ter gigantes caindo para a Série B de 2027. A briga pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro continua acirrada após 22 rodadas. Com apenas 10 pontos, a Chapecoense já olha para 2027 pensando na Série B. Já na 19ª posição vem o Remo com 22 pontos, ainda brigando para sair da zona da degola. Também com 22 pontos, o Vasco foi até a Bahia e empatou em 1-1 e continua na 18ª posição também com 22 pontos. Na Baixada Santista, o Peixe desfalcado recebeu o Atlético Paranaense e foi derrotado por 2-0 com gols de Kevin Víveros. Agora o Santos abre a zona de rebaixamento com 22 pontos. Acima do Peixe, com 23 pontos, o Internacional conseguiu um ponto muito importante contra o Palmeiras fora de casa e conseguiu sair da zona de perigo da tabela, com menores chances, mas também com possibilidade de rebaixamento. Grêmio, Atlético MG, São Paulo e Botafogo são outros gigantes que ainda olham com perigo para a parte de baixo da tabela. Bom, e os jogos de ida das oitavas da Libertadores terminaram sem nenhum time vencedor. Foram 7 jogos e 7 empates. A Libertadores teve seus jogos de ida das oitavas de final decididos ao longo da semana. O primeiro confronto foi entre Fluminense e Independente Rivadavia, no Maracanã. O tricolor empatou sem gols e deixou tudo para ser decidido na Argentina na próxima semana. Na mesma noite, Estudiantes e Universidade Católica empataram em 1-1 no confronto em La Plata. Também na Argentina, o Platense recebeu o Coquimbo Unido e empatou em 1-1. Em São Paulo, no Nubank Park, o Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño e mesmo com 1 a menos em campo, com Andreas Pereira sendo expulso, o Verdão conseguiu abrir o placar com Flaco Lopes, mas viu sua vantagem cair nos minutos finais após falha de Carlos Miguel. Também em solo brasileiro, Cruzeiro e Flamengo empataram em 1-1. Arroio marcou para os mineiros em uma bela jogada e um chute de extrema felicidade do equatoriano. Minutos depois, Lucas Paquetá, no seu primeiro toque na bola na partida, diminuiu e conseguiu levar o empate de volta na bagagem para o Rio de Janeiro. O Mirassol recebeu a LDU em seu primeiro jogo de mata-mata de Libertadores. A equipe de Rafael Guanais começou abrindo o placar com Carlos Eduardo aos 15 minutos. Tudo caminhava para que o Leão do Interior conseguisse levar a vantagem para o Equador, porém, aos 82 minutos, Michel Estrada deixou tudo igual. Agora, o Mirassol terá uma dura missão acima dos 2.800 metros acima do nível do mar na próxima semana. No último jogo de ida, o Corinthians foi até a Argentina enfrentar o Rosário Central de Di Maria e companhia. Tudo caminhava para uma partida tranquila do Timão, até Alan ser expulso faltando 10 minutos para o fim da partida. Mesmo com a desvantagem numérica, o alvinegro conseguiu segurar o empate e uma simples vitória em Itaquera classifica o time de Fernando Diniz para as quartas de final. Os jogos de volta serão já nessa próxima semana. Olha só, se a inteligência artificial entrou de vez na vida de todas as pessoas, no futebol não foi diferente. Na Espanha, um jogador foi demitido depois que análises da tecnologia mostraram que o atleta não estava muito interessado em trabalhar. Veja só. O Alavés, da Espanha, tomou uma decisão incomum ao demitir o zagueiro Nicolás Maras, de 30 anos, por justa causa. O clube concluiu que o jogador teria reduzido de forma voluntária, contínua e significativa o próprio rendimento profissional. Porém, para chegar a essa conclusão, foi utilizado dados de 4 plataformas especializadas em análise de desempenho. O relatório considerou informações técnicas e táticas, além de métricas físicas e dados sobre a carga de trabalho do atleta nos treinamentos. Foram utilizados dados de importantes sites de tecnologia artificial para chegar ao resultado. Segundo o clube, a análise apontou uma queda significativa e intencional no desempenho diário do defensor. Maras foi informado sobre o processo disciplinar e teve a oportunidade de apresentar sua defesa.
As justificativas, no entanto, não foram consideradas suficientes pelo Alavés, que decidiu rescindir o contrato de forma unilateral. O zagueiro havia chegado ao clube em 2022, por empréstimo do Almeria. Após o acesso do Alavés à primeira divisão espanhola, a equipe foi obrigada a contratar o jogador em definitivo. Maras disputou apenas 3 partidas pelo Alavés, todas pela Copa do Rei. Nas temporadas seguintes, foi emprestado a outras equipes espanholas e, ao retornar, novamente ficou fora dos planos do clube. Agora, a rescisão coloca o caso no centro das discussões sobre o uso de tecnologia e dados para avaliar o desempenho de jogadores e também para embasar decisões disciplinares no futebol profissional. Erling Haaland recebeu os certificados do Guinness World Record Football por marcas alcançadas ao longo da carreira. O atacante norueguês conquistou 4 reconhecimentos, sendo um deles compartilhados com Lionel Messi e Luiz Adriano. Entre os recordes, Haaland aparece como o jogador com mais gols na história da UEFA, Nations League, com 19. A competição, que conta com os maiores atacantes da atualidade da Europa, sempre foi muito acirrada. Em apenas 111 partidas, Haaland foi o jogador com o menor número de jogos para atingir o feito. O norueguês ainda detém o recorde de maior número de gols em uma única temporada da Premier League, com 36 gols na edição disputada em 38 rodadas. Na Champions League, Haaland marcou 5 gols em uma única partida, marca que divide com o argentino Messi e o atacante brasileiro Luiz Adriano. Aos 26 anos, Haaland chegou ao Manchester City em 2022 e se tornou um dos principais artilheiros da história do clube inglês. Ao longo da carreira, o atacante soma 453 partidas e 379 gols. Na Copa do Mundo de 2026, Haaland também foi protagonista contra o Brasil. O norueguês marcou os 2 gols da vitória que eliminou a seleção brasileira nas oitavas de final da competição. Bom, essa edição fica por aqui, mas semana que vem eu volto com mais notícias do mundo da bola. Tchau, tchau!